Neste vídeo serão tratados alguns aspectos mais fundamentais relativos à solidificação dos ácidos, tomando como foco os ácidos ao carbono. Uma das características importantes é o diagrama de fase para esses ácidos. Aqui está representado o tradicional diagrama ferro-carbono, onde se tem na ordenada a temperatura, na abscissa o teor de carbono. Está apresentada aqui apenas a região com baixos teores de carbono. E um ponto importante que se pode obter, uma informação relevante que se obtém desse diagrama, é o valor das temperaturas líquidos. Temos aqui essas temperaturas para os diferentes teores de carbono, a linha azul para os ácidos ferríticos, a linha vermelha para os ácidos austeníticos. A definição de superaquecimento é exatamente a diferença entre a temperatura que o aço entra no interior do molde menos a temperatura líquidos desse aço, que, como vemos, varia significativamente em função do teor de carbono, mas também é afetada pela presença de outros elementos, como veremos nos slides a seguir. Há na literatura uma série de equações que foram propostas para a estimativa das temperaturas líquidas dos diferentes tipos de aço. Na região dos ácidos ferríticos, uma das expressões encontradas para estimar a temperatura líquidos é apresentada aqui, onde T seria a temperatura em centígrado para início do processo de solidificação, ou seja, aparecimento da fase delta a partir do líquido, e corresponde a um valor de 1530, e coeficientes para os diferentes teores dos elementos presentes no aço. Observa-se que todos eles, o termo é negativo, indicando que cada um deles provoca uma redução na temperatura líquida do aço, e a magnitude dessa redução varia de elemento para elemento. Por exemplo, o carbono, para cada porcento, ele provoca uma redução na temperatura líquida de 83 centígrados. O fósforo, 34, o enxofre, 40, e assim sucessivamente para os diferentes elementos. Para a região de ácidos austeníticos, que são aqueles que o processo de solidificação se inicia com formação da austenita a partir do líquido, uma das correlações encontradas na literatura propõe a seguinte expressão para a determinação dessa temperatura líquidos expressa em centígrado, com novamente o valor constante de 1530 e os coeficientes dos diferentes elementos, provocando, no caso aqui para todos eles, com sinais negativos, uma redução na temperatura líquidos. Entretanto, observa-se que esses coeficientes são diferentes daqueles apresentados para os ácidos ferríticos. Nesse caso aqui, a do carbono corresponde a 62,3, do enxofre 37,7, e há valores também para os demais elementos presentes no aço. Ainda baseando em dados da literatura, tem-se aqui os efeitos de outros elementos que não foram contemplados nas equações anteriores, e essas contribuições são válidas tanto para ácidos ferríticos quanto austeníticos, e aqui são apresentadas as contribuições de alumínio, cobre, cobalto, nióbio, vanádio e assim por diante, mais uma vez todos eles com contribuições negativas, significando redução nas temperaturas líquidas. Examinando agora aspectos relativos à morfologia dos produtos gerados nos processos de lingotamento contínuo, pode-se lançar mão dos fundamentos de solidificação de ligas e de conceitos como de superresfriamento constitucional, de velocidade das frentes de solidificação e também dos gradientes de temperatura na peça que está sendo solidificada. Através desses conceitos, é possível construir um diagrama semelhante ao que é apresentado aqui, onde se tem na ordenada representada a velocidade de avanço da frente de solidificação em milímetros por segundo, na abscissa o gradiente de temperatura expresso em Kelvin por milímetro, e neste diagrama, em função dessas duas características, são identificadas diferentes regiões que vão gerar estruturas características do material sendo solidificado. Na região superior esquerda, nessas condições de velocidade gradiente, tem-se a formação de uma estrutura designada normalmente como dendrítica equiaxial. Dendrítica vem da palavra, ou dendrita vem da palavra grega, que significa semelhante ao de uma árvore. A palavra grega é dendron. E equiaxial significa que essa estrutura vai gerar
ramificações das árvores com tamanhos aproximadamente equivalentes. Tem-se uma outra região designada aqui por uma tonalidade um pouco mais escura, que também gera uma estrutura dendrítica, mas agora orientada, diferente dessa axial, onde não se tem uma orientação bem definida. Essa daqui normalmente é chamada também de estrutura colunar, devido a essa orientação das dendritas ou das árvores, e vai ocorrer nesta região intermediária. E, finalmente, na parte inferior direita, tem-se condições de gradiente de velocidade que geram uma situação ou condições que vão levar à formação de uma estrutura celular orientada. É interessante observar também que cada linha dessa que atravessa o diagrama da parte esquerda superior para a direita inferior representa uma taxa de resfriamento diferente. Essa linha, por exemplo, representa uma taxa de 10 a 3 Kelvin por segundo, 10 a 2, 10 a menos 1, 10 a menos 3, 10 a menos 5. O que se observa aqui é que à medida que a taxa de resfriamento vai aumentando, há uma tendência da estrutura dendrítica ir se tornando cada vez mais refinada. Então, em função dessas características, nós vamos definir qual que é a estrutura do material final após o processo de solidificação. As condições reinantes no processo de lingotamento contínuo normalmente caem nessa faixa, ou seja, no lingotamento contínuo normalmente serão formadas estruturas dendríticas, colunares ou equiaxiais, dependendo das condições de avanço da velocidade da frente de solidificação e também do gradiente de temperatura. As condições de velocidade de avanço da frente de solidificação e de gradiente de temperatura próximo à região da superfície das peças solidificadas é de tal ordem que favorece ou leva à formação de uma estrutura dendrítica colunar semelhante ao que é apresentado aqui. Aqui nós temos a estrutura semelhante à de uma árvore, nós temos as dendritas primárias, com ramificações mais grosseiras, as secundárias, que partem das dendritas primárias, crescem normalmente perpendicular a elas, e as dendritas terciárias. É interessante observar que o crescimento das dendritas primárias normalmente se dá na orientação dos planos de maior densidade atômica. Então, para cada tipo de liga, vai se ter uma direção preferencial de crescimento. Aqui, no caso, essas frentes vão estar aproximadamente orientadas perpendicularmente à superfície de extração de calor, e há diferentes correlações mostrando que a diferença ou a distância entre as dendritas, principalmente das dendritas secundárias, tem uma correlação direta com as taxas de extração de calor ou com as velocidades de extração de calor no processo de lingotamento. Nas regiões mais internas da peça, afastadas, portanto, da região superficial, as condições de velocidade e avanço da frente de solidificação e de gradientes são de tal ordem que favorecem o aparecimento de uma estrutura dendrítica equiaxial semelhante à que é apresentada aqui. Observa-se que agora não há mais uma tendência ou uma direção preferencial de crescimento das dendritas, mas ainda assim a formação de dendritas primárias, secundárias e terciárias, como visto nesta figura. E, novamente, as taxas de extração de calor vão determinar o espaçamento entre essas dendritas. A transição de estrutura colunar para equiaxial depende de uma série de parâmetros e é objeto de uma série de modelos e de estudos desenvolvidos na literatura, buscando determinar as condições que favorecem a transição de uma estrutura para outra. É interessante observar que, se ao longo da seção transversal de uma placa, por exemplo, tiver apenas estrutura colunar, haverá uma tendência a aparecer uma descontinuidade no centro da peça, que poderá provocar problemas de qualidade durante as etapas posteriores de conformação mecânica. Então, essa estrutura dendrítica equiaxial no centro da peça é importante para dar uma maior uniformidade de qualidade à peça e evitar esses problemas, esses possíveis problemas que ocorreriam durante as etapas de conformação mecânica. Como foi mencionado anteriormente,
O espaçamento das dendritas secundárias, por exemplo, aqui expresso em micrômetros, é função da taxa de resfriamento do material em centígrado por minuto. Neste caso, essas correlações ou esses dados experimentais foram obtidos para aço carbono com diferentes taxas de resfriamento, onde se nota uma tendência clara de, à medida que há um aumento na taxa de resfriamento, uma tendência das dendritas ficarem mais refinadas. Isso tem aspectos positivos, principalmente associados ao fenômeno de segregação que será examinado no vídeo anterior. A geração de dendritas mais refinadas tem aspectos positivos sobre a qualidade ou estrutura bruta de fusão do aço que está sendo lingotado. É interessante salientar, é importante salientar que ambas as escalas utilizadas nessa figura são logarítmicas. Essas figuras, bastante divulgadas na literatura, ilustram as estruturas que são formadas através da seção transversal de uma peça sendo solidificada. Aqui no caso é ilustrado o caso de um tarugo, logicamente com seção quadrada. Observa-se na região superficial com taxas de extração de calor muito elevadas, forma-se uma região com grãos muito pequenos, que é chamada de zona coquilhada. Segue-se uma região com estrutura colunar, referente a dendritas colunares ou orientadas, e no centro da peça uma região aquexial. Como foi mencionado anteriormente, a espessura relativa dessas duas regiões dependem de características de extração de calor, depende da liga e depende de condições também de escoamento do fluido na região líquida e na região de transição de sólido para líquido, que vai acabar por determinar as espessuras relativas dessas duas regiões. Aqui é apresentada uma metalografia de uma seção de um tarugo. Nota-se que esse tarugo apresentou um defeito chamado romboidade, que é a diferença nos comprimentos das duas diagonais. Isso tem relação muitas vezes com taxas de extração de calor no molde diferentes em cada uma das faces, ou também no processo, na etapa de resfriamento secundário, onde se nota uma região superficial coquilhada, seguida de uma região com grãos colunares e uma região central com regiões com grãos equiaxiais. Uma série de fatores afetam as espessuras relativas das regiões colunares e equiaxiais. Alguns desses fatores são listados aqui. Um deles é o superaquecimento do aço, que, como já foi mencionado, é a diferença entre a temperatura em que o aço é alimentado no molde e a temperatura líquidos do aço. É observada uma tendência da zona colunar crescer à medida que esse nível de superaquecimento se eleva. Isso tem relação com as condições de nucleação e crescimento dos grãos. Outro aspecto que afeta essa relação é a composição do aço e a seção transversal do produto, e outro é o escoamento do aço no molde, e uma das formas de interferir nesse escoamento é o uso de agitação eletromagnética. Foi constatado através de dados experimentais que o uso de agitação eletromagnética do molde tende a favorecer o crescimento da região equiaxial, uma vez que essa agitação pode provocar a ruptura das dendritas colunares, fazendo com que elas caminhem para a região líquida e sirvam como pontos de nucleação e crescimento para os grãos equiaxiais. O efeito do superaquecimento do aço vai ser ilustrado na figura a seguir. Essa figura refere-se a dados de um tarugo, onde na ordenada tem-se o comprimento da zona colunar em milímetro, na abscissa tem-se a temperatura de lingotamento. Ou seja, quanto maior a temperatura de lingotamento para um dado aço, maior vai ser o superaquecimento. E aqui se observa, como mencionado antes, uma tendência do superaquecimento, da elevação da temperatura de lingotamento, favorecer o aparecimento da zona colunar. Isso ocorre porque a região central líquida vai ficar sempre em temperaturas mais altas, neste caso, e isso vai limitar o aparecimento dos grãos nessa região central e favorecer o crescimento dos grãos provenientes da superfície por onde está sendo extraído o calor.